Estamos de volta com o programa O Divã de André Kepp. E olha o tema de hoje: maconha, usos e abusos. E aí, o que a gente faz nessa situação toda? Bom, primeiro eu quero me apresentar para você que ainda não me conhece. Eu sou o Dr. André Kepp, sou doutor em Psicologia Social pela USP, sou mestre em Psicossomática pela PUC, sou psicanalista, psicólogo, psicanalista internacional, já atendi em Nova York, já atendi em Lisboa, né? E desenvolvi um método chamado transpsicanálise. Bom, aí vamos para o nosso tema de hoje: maconha, usos e abusos. Porque é o seguinte, né? Nesse assunto nós temos os dois extremos, né? Temos aquelas pessoas que dizem assim: ah, libera, porque não tem problema nenhum. Opa, não é bem assim. Problema tem. Vamos ver quais são os problemas. E outros que dizem assim: não, tem que prender todo mundo, porque isso não pode, aquela coisa toda. Também não vamos exagerar assim, né? Quer dizer, existe o problema do tráfico, sim, é evidente, mas tem o usuário, né, que não merece ser preso, ele precisa de tratamento. Então, são coisas que precisam ser muito debatidas por especialistas. Então, essa questão de libera ou não precisa de precisa de uma deliberação de especialistas, precisa de gente que conhece do assunto, que trata do assunto, trabalhando com isso. E isso que a gente precisa ver. Bom, então, usos e abusos. Então, tem algumas pessoas que fazem o seguinte uso, né? Por exemplo, adolescente tem curiosidade, ou na juventude, eu quero experimentar um dia para ver como é que é, etc. Então tem pessoas que usam desse jeito. E usa por um período, mata a curiosidade e para. Então não vai usar continuamente, usa por um período na vida, pois vai para o trabalho, etc., já parou. Então tem algumas pessoas que fazem esse uso. Outras pessoas usam esporadicamente, então eles chamam até de uso social. Não sei se é bem o termo, mas usam esse termo. Então usa esporadicamente e não tem problemas, né? Isso não atrapalha a vida deles. Então tem esse uso que não cria tantos problemas, nem para a pessoa, nem para os outros, mas aí que aonde começam os abusos, né? Quando começa a prejudicar a própria pessoa e os demais. Então vamos ver algumas circunstâncias. Quando ela é consumida em maiores quantidades do que a pessoa pretendia. Então ela pensa assim: não, eu vou usar só isso, mas de repente está usando mais e mais e mais e cada vez mais. Ou num período maior que o pretendido. Então essa pessoa pensa: bom, experimento por um tempo, etc., já matei a curiosidade, vou parar. E não consegue parar, e tem dificuldade para parar. Pronto. Aí já tem problemas, né, que surgiram. Vontade persistente, tentativas mal sucedidas de parar. Então a pessoa tenta parar de várias formas e não consegue. Pronto, aí já é um problema, porque a pessoa quer se libertar e já não consegue mais. Muito tempo gasto para obtenção, uso ou recuperação dos efeitos. Então a pessoa gasta muito tempo para ir lá buscar, sei lá onde, usar ou se recuperar dos efeitos. Então essa pessoa está perdendo muito tempo na vida com isso, né? Tempo que poderia usar para outras coisas. E aí começa a prejudicar, porque poderia estudar, poderia trabalhar, etc. Fissura. Fissura é um termo que tem outras conotações, evidentemente, mas especificamente para a substância, é quando a pessoa ela sente uma vontade muito exagerada. Então ela fica fissurada atrás, né? Ô meu, me dá um teco aí, ô meu, chega mais e tal. Quer dizer, a pessoa não se aguenta. Então ela sai onde ela estiver para buscar. E o pior, prejuízo nas atividades do estudo, do trabalho e outras atividades sociais. Esse é o pior. Quando, por exemplo, você tem um estudante que não consegue mais se concentrar no estudo, vai mal nas várias matérias, por quê? Porque está fazendo um uso exagerado.
Então, tem um uso exagerado que prejudica, por exemplo, nos estudos, né? Que prejudica no trabalho, desempenho no trabalho cai muito, ou em outras atividades sociais, né? Entrosamento com a família, porque, veja bem, já passou da adolescência, o cara é jovem, tem uma família, tem filhos e não para de usar, é claro que a esposa, os filhos podem ficar incomodados. Ué, não aceito isso, meu pai usa substâncias ilícitas em casa, traz essas substâncias para casa, porque pela lei ainda é ilícito. Então vamos lembrar o seguinte, ainda não foi liberado, cara. Então, diante da lei, você está no ilícito. Então, cria um mal-estar familiar, social, muitas vezes grande, né? Então, algumas pessoas evitam o contato, evitam o relacionamento. Então, eu diria para você que é uma situação realmente complicada em muitos casos. Então, por isso que eu estou falando, usos e abusos. Tem um uso que não prejudica, mas tem aquele uso que vai prejudicar. Bom, eu estou falando tudo isso, também eu vou dar algumas dicas para você. Primeira dica é a dica da psicoterapia, né? Então, psicoterapia, principalmente na adolescência, é aquela fase, né, que o cara está diante de drogas, está diante de substâncias, tem um colega oferecendo, tem um cara que ele sabe que usa e está naquela fase difícil da vida, né? A adolescência normalmente é uma fase difícil, começo da juventude, etc. E aí o cara vai atrás. Então, é um trabalho, a psicoterapia pode ser um trabalho preventivo. Olha, você pode ter outras alternativas, né? Não precisa ir nesse caminho, né? Muitas vezes a pessoa tem um vazio existencial, acha que a vida não serve para nada, então só usando drogas ou bebidas que vai resolver. Então, tudo isso são conflitos muito importantes que na fase da adolescência, começo da juventude, uma psicoterapia pode ajudar muito, porque aí você vai receber orientação especializada. E sempre quando eu falo de psicoterapia, eu falo da minha esposa, a doutora Rosana Kepp, porque ela faz um atendimento muito especial com adolescentes, com jovens e com, evidentemente, adultos, né? E não só para a questão de prevenção, de uso de substância, outras coisas, mas também para lidar com ansiedade, depressão, problemas do dia a dia, quadros um pouco mais graves. Então, vale muito a pena fazer uma psicoterapia. A psicoterapia pode nos ajudar bastante. E aí você entra em contato por WhatsApp ou SMS, de preferência, no 971917232. 971917232. E eu estou falando de substância porque também nós iríamos começar no final desse ano, mas é sempre bom começar um curso lá para o início do ano. Então vai começar em março do ano que vem esse curso maravilhoso, Formação de Terapeutas para Dependentes Químicos. É maravilhoso. Por quê? Porque você vai ter uma formação. E é o primeiro curso para terapeutas. Então você vai lidar com os dependentes químicos em várias circunstâncias, ou em clínicas, ou de forma preventiva, ou sendo um agente. Tem várias formas de lidar, né, com os dependentes químicos, e é uma profissão que você vai ser instruído para ter o seu registro profissional. Então, uma formação de terapeutas para dependentes químicos na Faculdade Trilógica. Então, é um curso muito interessante para você fazer, e esse curso vale a pena. É um curso, inclusive, de pós-graduação. Então, vai ser um curso muito legal para você fazer. E outra coisa do meu ciclo de palestras na consciência cósmica, que iremos para o seguinte: o tarô e o inconsciente coletivo. Então, quem falou de inconsciente coletivo foi Carl Gustav Jung. Então, nós vamos falar basicamente das teorias do Jung e do tarô.
Então vai ser muito interessante, porque o Jung permitiu um estudo mais profundo dos arquétipos e tudo mais. E de cada carta do tarô nós vamos ver um significado maior. Então nós vamos trabalhar com arcanos maiores e a parte dos números nós vamos deixar para uma apresentação que vai haver mais adiante, que é sobre os números humanos, números sagrados. Então nós vamos trabalhar com essa parte dos números. Bom, então temos aqui algumas apresentações bem interessantes e vamos voltar para o nosso tema de hoje, que é justamente maconha, usos e abusos. Então, o que eu disse é o seguinte, que tem pessoas que conseguem fazer aí um uso normal, por um período curto, tal, experimentou, matou a curiosidade, acabou. Tá bom. Mas tem alguns que não conseguem fazer isso. E a gente nunca sabe, a gente não tem como prever. Então, se tem algumas pessoas que dizem assim, eu usei por um período da minha vida, não me fez mal nenhum, eu usei pouco, não me tornei dependente químico, porque hoje já existe o termo dependente químico em alguns casos, sim, de maconha, sim. Antes não havia, mas hoje já existem, né? Então, pessoas que realmente usam muito, em grande quantidade, aí a pessoa não consegue mais estudar, trabalhar, ter vida social e tudo mais. Então, maconha, usos e abusos. Então, enquanto algumas pessoas fazem um uso provisório, etc., e não tem problema nenhum, outras pessoas ficam com vários prejuízos, que eu estou enumerando aqui os prejuízos. Só que a gente nunca sabe, não tem previsão do que vai acontecer. Então, nesse caso, essa pessoa começou a usar, será que ele vai ter esses prejuízos? Será que vai usar só por um período curto e vai parar? A gente não sabe. Então, por exemplo, continuando a enumerar, então, situações de risco. Tem gente que para buscar, né? Você sabe, né, as gírias, o beck, o bagulho, sei lá o que for, né? Você tem várias gírias, as pessoas têm várias gírias nesse caso. Então, passa em situação de risco. Primeiro para buscar. Vai em lugares assim complicados e tudo mais. Fica com aquele medo de uma blitz policial, porque lembra, na legislação atual é proibido. Então, olha o risco. Então, seja para buscar, seja para usar, às vezes usa no meio da rua. André, mas todo mundo está usando no meio da rua, você não vê? Eu vejo, mas se um policial começar a implicar e querer te revistar e achar mais coisa, aí você imagina a situação que você fica? Então, tem situações de risco na atualidade, sim, né? Às vezes é causa o agravamento de problemas físicos ou mentais. Aí você vai dizer, não, André, não, mas a cannabis ajuda em algumas questões físicas e é verdade. Existem tratamentos baseados na cannabis, mas se tira determinados princípios ativos da cannabis para o uso medicamentoso. Então, é uma outra situação e, em alguns casos, até permitido por lei, né? Mas, em alguns casos, causa o agravamento de problema físico-mental. Então, agrava determinados problemas, por exemplo, mentais. Vamos dar um exemplo de bipolaridade. Porque é o seguinte, tem gente que usa e fica com o seguinte comportamento. Essa pessoa, quando usa, ela fica numa boa. Aí tem um efeito e tal, conversa, etc. Quando passa o efeito, vem um mau humor que ninguém aguenta essa pessoa. Vem mau humor, vem agressividade, vem irritabilidade incontrolável, fica irritado com tudo ou irritada com tudo. Então é complicado. Então vai aumentar a bipolaridade, né? Então momentos que está em euforia, feliz, rindo, etc. E momentos que está na baixa, né? Então cria essa bipolaridade entre mania e depressão. Vamos lembrar que na depressão existe a distimia, que é o mau humor crônico. Então, outro problema, tolerância.
às vezes a pessoa precisa de quantidades cada vez maiores para ter o efeito desejado. Então vai usar cada vez mais. Então usava 1 beck por dia, agora está usando 2, 3. Tem gente que está já usando 8. E aí a coisa começa a complicar. Ou então essa pessoa vai tendo efeitos maiores, né, enquanto usa. Isso é tolerância. É outro problema relativo à maconha. Ou então, abstinência. O que é abstinência? É a falta. Então é justamente aquele exemplo que eu dei. A pessoa, enquanto usa e está sob efeito, ela está bem-humorada, ela está rindo, está contando piada, está alegre, você até não reconhece a pessoa, puxa, mas quanta alegria, etc. Então ela está na fase maníaca, né? Então ela está com uma alegria louca, vamos dizer assim, na mania, né? Ou uma alegria exagerada, está em euforia, vamos dizer assim, é um termo também que pode ser usado. Então, vai dessa mania, aí passa o efeito, aí fica com mau humor, irritabilidade, agressividade, na abstinência, na falta da substância. Agora, também essa pessoa pode fazer, muitas vezes, abuso de substância e ter uma intoxicação. Então, você imagina a pessoa fumando um cigarro depois do outro, e aí pode ter uma intoxicação e com relativa gravidade, né? Dependendo de caso a caso. Então, também existe esse problema. E aí, chega nessa questão da liberação que a gente vai falar daqui a pouquinho. Antes, eu quero apresentar o seguinte. Bom, você que acha que seu filho precisa fazer uma psicoterapia, está na adolescência, está na fase jovem, porque está enfrentando muitos conflitos com maconha, conflitos na questão sexual, conflitos de várias ordens. Então, você pode recomendar que ele faça uma psicoterapia e também para as pessoas que estão passando por problemas comuns do dia a dia, ansiedade, depressão e outros problemas até mais graves. Tem uma hora na vida que é bom fazer uma psicoterapia. E eu recomendo o trabalho da minha esposa, a doutora Rosana Kepp, e você entra em contato por WhatsApp, SMS de preferência, no 971 91 7232. 971 91 7232. E quero falar também, e quando eu falei do curso, eu acabei não passando o telefone, mas eu vou passar agora. Fica tranquilo que eu vou passar agora o telefone, né? Depois o Jean coloca o telefone. Ok, é o seguinte, um curso muito legal, é formação de terapeutas para dependentes químicos. Você vai lidar com dependentes químicos, você vai se formar para ser especializado. Você pode ser um agente, você pode trabalhar em clínicas de recuperação, você pode fazer um trabalho de prevenção, você pode fazer um trabalho social muito importante. E é um curso de formação de terapeutas para dependentes químicos nas faculdades trilógicas, né? Faculdade trilógica. E você vai ter esse tipo de trabalho, esse tipo de estudo a partir desse curso. Então, aí agora anota o número. É o 3032 4105 da Faculdade Trilógica. 3032 4105. E estamos com cursos na Consciência Cósmica, estamos com palestras, já tem uma turminha muito legal que se conhece lá na Consciência Cósmica, então tá muito legal. E eu acabei não passando o telefone, mas eu vou passar agora. E nós vamos ter um tema muito especial, o tarô e inconsciente coletivo. Então, a partir de Carl Gustav Jung, nós vamos ver o significado simbólico, arquetípico, né, de cada carta do tarô. Então vai ser uma oportunidade muito interessante de você conhecer o tarô de uma forma mais profunda, arquetípica, simbólica. Então vai ser muito legal. E aí, agora sim, vou te dar o telefone, que é o 3287-7022. É o telefone da Consciência Cósmica, tá? 3287-7022. Bom, então vamos concluir nosso tema. Eu falei, né,
Estamos falando sobre maconha, usos e abusos. E agora, e essa questão da liberação? Como é que fica? Bom, a minha recomendação é que esta questão deve ser decidida por especialistas da área. Então, deve haver uma reunião. Qual é a melhor forma de liberação por especialistas da área? Não adianta pessoas assim que são leigas na área discutirem, falarem, etc. Precisa pegar aquela pessoa que trabalha na clínica de dependentes químicos. Precisa pegar aquela pessoa que está no dia a dia lidando com os dependentes químicos. Então, essa pessoa vai ter condição de dizer, olha, é melhor liberar por tais motivos, é melhor não liberar por tais motivos, vamos encontrar uma alternativa boa, porque de uma liberação 100% de qualquer jeito para uma proibição exagerada, tem uma série de nuances. Então, precisa ter reuniões com especialistas para se decidir esse assunto e isso em nível federal, isso em nível estadual, para que esse assunto seja resolvido, né? Vamos lembrar que nos Estados Unidos é até muito interessante a situação, né? Porque em nível federal não está liberado, sabia disso? No país não está liberado, mas alguns estados estão liberados. Então você imagina o cara que está num estado que está liberado, e liberado de várias formas, né? Porque em alguns estados é apenas uso medicamentoso, em outros estados uso recreativo. Então cada estado está tendo uma legislação específica. O cara está com uma maconha no bolso, vamos dizer assim, né? Um beck, e atravessa a fronteira, pronto para um estado que é proibido. Ele pode ser preso já na fronteira. Então é uma situação complexa lá, né? O Uruguai liberou de um jeito, na Holanda tem uma liberação de outro jeito. Então precisa de especialistas para fazer a coisa certa, né? Para a gente não aumentar o problema. É um problema social, é um problema policial, é um problema do Estado. Quantas mortes não acontecem por ano por causa disso? Então nós precisamos pensar muito bem, com muito cuidado, com muito carinho. Não é uma resolução simples, mas precisamos ter uma solução, porque quantas mortes ainda vão acontecer por causa disso especificamente? Então precisamos lidar com essa situação para que a gente consiga uma solução social um pouco melhor. Agora, diria, especialistas falando. Então, médicos, psicólogos, advogados, então especialistas na área, especialistas no assunto, para ver se é possível uma liberação ou não. Então vamos deixar o encargo de pessoas que entendem do assunto e não curiosos que dão palpites, né? Porque é um assunto muito complexo, não é tão simples quanto parece. E espero que as dicas que eu trouxe hoje para você sejam interessantes. É um início do assunto. E pense na seguinte frase: a vida é sabedoria, a cada momento entenda o seu significado. Desejo uma excelente semana para você e até a semana que vem.